A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje iremos estudar a lição de número 7, os dons de elocução, uma lição muito importante para os nossos dias. E eu já te peço que você se inscreva no canal, aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixe o seu like e também compartilhe com o máximo de pessoas que você sentir no seu coração. Também quero deixar saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Também trago aqui para vocês o meu novo livro, Lançamento, um homem esperado pelas religiões. Um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo. Também trato do Messias de cada uma delas. O Messias do budismo, do islamismo, do hinduísmo. Falo da estrela maçônica, do pensamento da maçonaria em relação ao futuro. Se você tem curiosidade acerca disso, tudo está aqui neste livro. Também trago para vocês detalhadamente todas as características do anticristo, como é que é o anticristo, como é que ele pensa, como é que ele vai formar o seu reino na terra. Nesse tempo de tantas notícias, você precisa saber, à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala em relação ao futuro da humanidade. Para você adquirir este livro, vou deixar o link aqui na descrição. Basta você clicar no link, você vai direto falar comigo e aí eu vou estar enviando para você esse livro num preço bem acessível. Também te peço, se quiser nos seguir no Instagram, também vou deixar aqui o endereço do Instagram e você poderá estar nos seguindo e a gente vai dialogando, porque é importante tratarmos em relação às coisas do Senhor. Nós vamos à nossa vinheta e logo em seguida iniciamos com a nossa lição. Iniciando a nossa lição, como de costume, vamos ler o nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, que já vai nos dar orientação em relação a esta lição, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Nós temos aqui já o tríplice propósito dos dons espirituais, que é trazer edificação, exortação e consolação para a igreja. A nossa verdade aplicada diz assim: as manifestações do Espírito em profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. É importante também você que é professor atentar para os objetivos da lição. Por quê? Porque os objetivos é o que vai nortear, né, a aula, é o que vai direcionar o que os alunos devem estar aprendendo ao final desta lição. Então, o que diz os nossos objetivos? O primeiro é falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução. O segundo é despertar no crente o desejo pela busca dos dons. Então, toda esta aula, eu vou estar aqui tentando, de alguma maneira, conduzir o teu pensamento, o teu olhar para a necessidade de buscar os dons espirituais. Dá o desejo de receber esses dons, de mostrar a importância deles na vida cristã. E o terceiro objetivo é mostrar a relevância dos dons para a igreja, para os cultos, para as reuniões. Como é importante esses dons. O texto de referência está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo de número 31. Vamos iniciar então pensando o seguinte: Paulo escreveu essa carta aos Coríntios não era porque eles não sabiam sobre os dons, mas porque eles não sabiam fazer uso desses dons. Esta era a realidade da igreja de Corinto.
Hoje, há muitos que estão na igreja, principalmente novos convertidos e jovens, que não sabem acerca das manifestações desses dons espirituais. E, por sua vez, também não sabem fazer uso desses dons. Por isso, essa aula é tão importante, para desmistificar muitas coisas e a igreja passar a ser edificada, ser exortada, ser consolada através desses dons espirituais, que é uma ferramenta maravilhosa para os nossos dias. Então vamos para o nosso tópico 1, que diz assim: dons relacionados à elocução. Então, como eu disse, quais são os 3 dons? É o dom de profecia, dom de variedade de línguas e o dom de interpretar línguas. Então, é o nosso último grupo, né? Os dons que a gente diz que são os dons de elocução, porque a gente fala, eles são dons que a manifestação vem a partir da fala. É importante lembrar também que esses 2 últimos não são dons inferiores, como alguns gostam de dizer, como por exemplo a variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, não são dons inferiores. Na verdade, são dons que se complementam, que têm a mesma finalidade que os demais dons espirituais. Vamos iniciar então com o primeiro dom, que é o dom de profecia. É importante a gente fazer um percurso, né? Iniciarmos lá no Antigo Testamento para sabermos quando que iniciou a profecia, qual é a finalidade, como tudo aconteceu. Lá no livro de Números, capítulo de número 11, versículo 25 e 26, vai dizer que Moisés compartilhou do Espírito Santo que estava sobre ele, sobre 70 homens que eram representações das tribos, eram autoridades das tribos de Israel. Ele compartilhou do Espírito Santo conforme Deus havia orientado ele. Moisés estava tendo dificuldade na execução dos trabalhos, ele estava fustigado de tanto serviço, e então Deus deu esta orientação para ele compartilhar, para que aqueles homens pudessem administrar de maneira sábia, de maneira prudente. Então Moisés faz isso. E a palavra de Deus diz que aqueles homens eles não vão profetizar, salvo 2 homens, Eudade e Medade. Esses 2, eles continuam profetizando no arraial de Israel. E é interessante que a palavra profecia, né, a palavra profeta, vai ser mencionada a partir deste texto. Depois a gente vai ver Deus levantar uma série de profetas, né? A gente vai ter os profetas do Antigo Testamento, que se divide da seguinte maneira: a gente tem os profetas clássicos, que são os profetas escritores, a gente conhece Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, são os profetas escritores. E nós vamos ter os profetas orais, que são aqueles que não escreveram, que não deixaram textos, mas que foram usados por Deus grandemente. Elias, Eliseu, então profetas orais. E também podemos dividir entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, escritores, e profetas menores, também escritores. Os que escreveram bastante, por isso maiores, como eu disse, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e os profetas menores, que são os profetas com linhas escriturísticas, com textos, com menos textos, que são os profetas que a gente sabe lá, Malaquias, Zacarias, né, e por aí vai. Pois bem, nós percebendo essa divisão, precisamos entender um outro ponto em relação à profecia. Qual é ele? Se a gente pegar o Novo Testamento, na verdade, é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento é cumprimento de profecia, de palavra profética que Deus usou os seus servos lá no Antigo Testamento para profetizar. Salvo 2 livros, que é o livro de Filemão e o livro de 3ª João, que são cartas endereçadas especificamente para o destinatário. No resto, a gente vai ter todos os textos com cumprimento de profecia
do Antigo Testamento. Dito isto, vamos agora para um segundo aspecto importante: diferenciarmos entre ministério profético e dom de profecia. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando acerca do ministério profético. Ele diz: uns são chamados a ser apóstolos, outros profetas, outros pastores. Então ali é ministério profético. É diferente de dom de profecia. Há uma revista da CPAD que vai falar acerca dos dons espirituais. Se vocês quiserem, deixe o seu comentário aqui, que eu também deixo na descrição o link para você acionar essa revista que vai trazer a diferenciação entre ministério profético e os dons de profecia. Então vamos lá. Se a gente estudar mais afinco, a gente vai perceber que em Efésios 4:11 vai falar de ministério profético e em 1 Coríntios 14:3 vai falar do dom espiritual, que é o que nós iremos estudar hoje aqui. Mas para que isso fique bem claro para você, se a gente ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo de número 10, a gente vai ter duas situações. Observe o que diz o texto. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então aqui nós temos a manifestação do ministério profético, que é o profeta Ágabo. Então quando a pessoa tem o ministério profético, o título, o cargo, a função já vem antes. Ele é o profeta porque o profeta tem a missão de direcionar a igreja, de direcionar os rumos da igreja, de revelar o que vai acontecer, de dar o futuro para que a igreja saiba qual direção tomar, o que a igreja deve fazer. Então o profeta tem este peso, embora a gente saiba que na Assembleia de Deus, na divisão hierárquica da igreja, nós não temos este ministério profético, esse ministério de profeta. Nós sabemos que ele continua a existir e que muitas vezes ele está inserido, num pastor ou mesmo num evangelista. Ele está presente ainda na vida de alguém que, mesmo não carregando este título, Deus o chamou como profeta na terra. Profeta e profetiza, certo? Agora, o dom a gente percebe nas 4 donzelas, nas 4 filhas do evangelista Filipe, né? Elas tinham esse dom porque elas profetizavam, mas elas não deram a Paulo a direção, nenhuma das 4. Deus usou o profeta, porque o que precisava ser dito era algo muito grande, que para isso era necessário alguém com o ministério profético para fazer. Agora vamos debruçar um pouco sobre este dom de profecia. Este dom de profecia, Deus pode compartilhar com qualquer pessoa. E, na verdade, é a manifestação do Espírito Santo naquele momento com um propósito específico de Deus. O dom de profecia pode ser uma palavra para alguém, uma palavra para uma pessoa e até mesmo uma palavra para a igreja toda. Mas este dom, ele está sujeito a julgamento. Ele está sujeito porque aquele que profetiza, outros podem julgar se a profecia está de acordo ou não. E como é que se dá esse julgamento? À luz da palavra de Deus.
A palavra profética precisa estar embasada nas Escrituras, ela não pode fugir daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso é fundamental que haja possibilidade de ouvir a palavra que está sendo profetizada. É por isso que quando há alguém profetizando na igreja, os outros devem fazer silêncio, para que todos ouçam a palavra que está sendo profetizada. O que muitas vezes acontece é que a pessoa está profetizando no ouvido do outro. E isso não é bom, por quê? Porque quando a profecia é dita para uma pessoa que está ali, os outros também são consolados com aquela mesma palavra que está sendo profetizada. Por isso, os profetas precisam ter esse entendimento que a palavra profetizada precisa ser alta e bom som para que os outros escutem, julguem e também sejam consolados, também sejam exortados, também sejam edificados. Olha que coisa mais linda! Como é bom a gente aprender, gente. Esses dons estão aí. E, lamentavelmente, muitos líderes têm proibido as manifestações dos dons espirituais por conta de confusão. Muitos líderes não querem problema, porque aqueles que estão ali sendo instrumentos, sendo usados para com esses dons espirituais, não sabem fazê-lo de maneira adequada. E muitas vezes o líder acha por bem proibir logo uma vez para não ter confusão. Na verdade, o que é necessário é que a igreja seja orientada, seja ensinada, para que haja manifestações dos dons espirituais, mas que essas manifestações sejam com ordem e decência e traga verdadeiramente edificação para a igreja. O dom de profecia refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária à mensagem. Então, essa é a definição do dom de profecia. Uma pergunta: uma pregação pode ser uma profecia? Uma pregação é uma mensagem profética? Ela é, desde que ela tenha cunho profético, né? O sermão de Pedro é um exemplo disso. A gente vai ver Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que eles recebem a efusão do Espírito Santo, ele se levanta e ele começa a trazer todas as escrituras em relação àquele momento, ele começa a construir, ele traz a mensagem e depois ele dá àquelas pessoas que estavam ali o futuro, o que eles precisavam fazer, que eram se batizar, que eram se arrepender. Então a gente vê que a mensagem de Pedro era uma pregação, era um sermão que passou a ser um sermão profético. Toda mensagem pregada é uma profecia? Não. A mensagem, ela é uma profecia quando ela tem cunho profético. Uma pregação é uma profecia quando nela contém o rema, o direcionamento de Deus. Uma outra coisa que precisamos desmistificar aqui é que profetizar não é desejar bênçãos para o outro. Não é eu falar coisas boas para outra pessoa. Isso não é profetizar, embora a gente use esse termo. Eu tenho, é claro, como cristão, falar coisas boas. A gente tem que falar coisas que são abençoadoras. Mas isso não é profecia. Profecia é quando Deus te dá uma palavra e Ele autoriza você fazer uso do nome dEle. Profecia é ser porta-voz de Deus, é falar em nome de Deus. Se Deus não falou nada, eu não posso falar que Deus disse. Eu posso até desejar a coisa boa para a pessoa, mas eu preciso desvincular isso da palavra profetizar.
Quantas pessoas profetizaram para o presidente Bolsonaro que ele iria vencer as eleições? Mas, na verdade, era o fruto do desejo da pessoa que profetizava, e não o próprio Deus determinando que aquilo iria acontecer. Porque quando Deus fala, o que Deus falou se cumpre à risca. E esse é um sinal para a gente identificar o profeta de Deus do falso profeta. Qual que é? A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se não se cumprir, o tal profeta não falou em nome de Deus. Este é um ensinamento bem simples, bem claro, que a gente precisa colocá-lo em prática. Outro aspecto importante, a gente vai ver o cuidado que temos que ter com relação aos falsos profetas. Jesus vai falar no livro de Mateus 7,15, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, os profetas verdadeiros e os profetas falsos são bem parecidos. Eles se comportam da mesma forma, eles falam do mesmo jeito, mas a mensagem que sai da boca deles é que tem toda a diferença. Porque a mensagem, como a gente já aprendeu, pode ter 3 inspirações, que são, do próprio homem, da mente, da razão, da emoção do homem, pode ser do Espírito Santo de Deus, e essa vai trazer bênção, vai trazer edificação, consolação, vai trazer exortação, mas vai vir da parte do Senhor, vai ser bênção. E diabólica, e a terceira é a mais perigosa de todas. Por quê? Porque o diabo também fala, o diabo também finge ser profeta, o diabo também usa mensagens, o diabo também revela. E quando isso acontece no seio da igreja, traz problemas seríssimos, problemas profundos, divisão, traz arruaça, traz todo tipo, toda sorte de pecado. Então, precisamos ter discernimento. Falamos disso quando tratamos acerca do dom de discernimento de espíritos, e nós precisamos orar realmente para que Deus nos dê da onde veio a inspiração, principalmente a inspiração da profecia. Um outro aspecto também que eu preciso elucidar aqui é em relação a muitos líderes que estão sendo guiados por profetas, por profetisas. Isso é necessário ter bastante atenção. Você que é líder precisa, ter bastante atenção, muita cautela, porque muitas vezes o profeta, com medo de entristecer o seu líder e sabendo qual é o desejo do líder, ele fala exatamente aquilo que o líder quer ouvir. E se ele fizer isso, o líder pode estar seguindo a direção errada, seguindo a direção que não é a direção de Deus. É claro que existem profetas e profetas, existem homens e mulheres que têm temor de Deus, que não dizem uma vírgula sem Deus autorizar. É claro que a gente sabe disso, mas os líderes precisam seguir a orientação da palavra de Deus. Não só os líderes, mas você, eu, nós não podemos ser guiados por nenhum tipo de profetas, nenhum tipo de profetisa. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Precisamos buscar confirmação de Deus em oração, porque Deus fala e Deus confirma. Se Deus usou um profeta, pode ter certeza que Deus ele vai confirmar as palavras ditas por aquele profeta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não confirmaria, Então Deus ele diz e ele confirma o que ele falou. Deus fala e ele vai confirmando para que tenhamos certeza de que essa é a direção dele. E Deus não se sente em nenhum momento afrontado quando a gente pede confirmação para ele. Você pode observar isso quando Gideão foi chamado por Deus, o tanto de confirmação que Gideão pediu para o Senhor, para que ele tivesse a certeza. Então, podemos pedir confirmação para Deus, para que a gente tome a direção certa. E
acima de tudo, fazer o que Paulo falou, que a gente possa orar para pedir ao Senhor que Ele nos dê o dom de profecia, porque a profecia traz edificação para a igreja. Agora vamos para o nosso tópico 2, variedade de línguas. O pastor Thomas Hoover, ele vai dizer o seguinte, que o dom de variedade de línguas, ele traz 3 coisas importantes. Primeiro, louvor ao Senhor. Segundo, oração. E terceiro, transmissão de uma mensagem divina. Esse terceiro se dá quando há a interpretação de línguas, que é o que a gente vai estudar no nosso terceiro tópico. Então vamos pensar um pouco sobre esse dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas ele é fundamental porque ele traz edificação para a pessoa que fala. Paulo dizia que ele falava mais que todos os de Corinto, porque ele falava o tempo todo. Na verdade, Paulo orava em todo momento em outras línguas, porque ele sabia de como isso edificava a vida dele. Observe o que ele vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, na parte A. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. E ele vai dizer também no versículo 14 do mesmo capítulo, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, quando é que eu realmente estou orando com o meu espírito? Quando estou orando em línguas estranhas, porque eu estou estabelecendo um relacionamento, como diz as Escrituras, do Espírito de Deus com o meu espírito. Então, eu preciso entender deste valor, eu preciso colocar em prática. Você que é batizado com o Espírito Santo, saiba que orar em língua estranha é fundamental para o seu elevo espiritual. Um outro aspecto interessante também que Paulo vai dizer que a variedade de línguas vai servir como um sinal para os incrédulos. Luciano Subirá, ele vai falar o seguinte, que o texto de 1 Coríntios 14, 22, que fala do sinal, da variedade de línguas como sinal para os incrédulos, se confirma o que está escrito em Atos dos Apóstolos 2:8, em que diz assim, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então as pessoas que estavam ali, elas estavam ouvindo as palavras sendo ditas pelos galileus, né, pelos cristãos ali, e as palavras eles entendiam perfeitamente porque eles estavam falando na língua da sua terra natal. Então ali serviu como um sinal para aqueles que estavam ali, que realmente havia algo sobrenatural no falar daqueles discípulos. Então, a variedade de línguas também serve como um sinal para os incrédulos. Mas é importante, né? Eu reforço que é necessário que haja a interpretação conforme a orientação bíblica. O pastor David Lean, ele vai dizer o seguinte, que há uma diferença entre o propósito das línguas estranhas no livro de Atos, capítulo 2, da efusão, lá no cenáculo, para com o que a gente está estudando aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Ele diz que os propósitos são diferentes. Enquanto no livro de Atos era um revestimento de poder, para que eles pudessem sair evangelizando em todos os cantos, né, conforme a orientação de Cristo, aqui no livro de Atos de Coríntios, capítulo 14, a gente vai ter o propósito de edificar as pessoas que estão na igreja, edificar as pessoas que estão no culto. Então, são propósitos distintos, mas que vêm a partir da variedade de línguas. Por isso é fundamental este dom espiritual. Como eu disse, lamentavelmente, muitos líderes acharam por bem proibir a manifestação do dom de variedade de línguas para que não haja confusão e ninguém se escandalize. Entretanto, é importante que a gente faça uso desses dons, mas que eles sejam feitos de maneira adequada. O pastor Estevão de Souza, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que há 3 pontos que devemos considerar. Ele diz assim, que
a variedade de línguas, nem todos possuem esse dom, conforme 1 Coríntios 12:30. Ele vai dizer o seguinte também, que é necessário que este dom seja seguido de interpretação, conforme 1 Coríntios 14:13. E também, por fim, vai falar que esse dom está sujeito a limitações. O que seria isso? Esse dom precisa ser manifesto de uma forma, vamos dizer assim, organizada, que haja ordem e decência no uso desses dons. A palavra de Deus vai dizer que no máximo 2 ou 3 devem falar e que haja a interpretação. A igreja não pode várias pessoas estar falando em variedade de línguas ao mesmo tempo sem que haja a interpretação. Na verdade, pode-se falar em outras línguas, mas a pessoa que não tem a interpretação, ela precisa falar consigo mesma e com Deus. Não se deve proibir falar em línguas na igreja. Não se deve, mas os cristãos precisam ser orientados e ensinados a maneira correta de falar. Se eu estou no culto e está havendo a pregação da palavra de Deus, se alguém ali está tendo a manifestação de falar em variedade de línguas, ele precisa falar consigo mesma, né? Paulo vai dar essa orientação aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, todos poderão falar, contanto que haja interpretação. Se não houver, a pessoa fale consigo mesmo. Que bom seria se todos os cristãos tivessem esse entendimento no uso desses dons espirituais, porque assim o incrédulo que chegasse na igreja não iria ficar escandalizado. Porque imagina o incrédulo senta no banco da igreja e está todos os crentes falando em outras línguas, na maior das alturas, sem que haja interpretação, vão achar que está todo mundo maluco ali, nunca mais vai voltar na igreja e a pessoa vai perder a salvação dela. Por isso, é importante que haja esse ensinamento e eu glorifico a Deus pela vida desses homens do Senhor que decidiram trazer esse tema para a pauta nesses dias. Vamos então agora para o nosso terceiro e último tópico, dom de interpretação de línguas. Qual é a definição deste dom? Observe, é uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo que torna o crente capaz de interpretar na sua própria língua aquilo que foi dito pelo crente em línguas estranhas. É um dom que necessita da manifestação de um outro dom, neste caso de variedade de línguas, para que ele aconteça. Então a gente já falou bastante da interpretação das línguas no tópico 2, mas vamos tentar aqui extrair mais alguma coisa importante. O pastor Estevão Ângelo, ele vai dizer o seguinte, ele diz que não há possibilidade de haver a interpretação das línguas se não houver o dom de variedade de línguas. Esses dons caminham juntos e, como eu já disse, eles não são dons inferiores, eles são dons com uma potencialidade muito grande para consolar, edificar e exortar a igreja. Você que tem a variedade de línguas, você precisa orar para você também ser usado por Deus nessa dimensão de interpretar o que você está falando, porque esta interpretação vai trazer edificação tanto para você quanto também para as pessoas que te ouvem. Vamos à nossa conclusão. Eu vou ler a minha conclusão aqui para que você extraia, se você quiser anotar e você que é professor, olha que coisa mais linda. A igreja tem uma missão que é proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas.
Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que possamos fazer uso dos dons do Senhor para a glória do nome dele, para a edificação de sua igreja, para o crescimento do reino. Espero ter contribuído com mais uma lição. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Pastor Alexandre Pereira, um forte abraço, até a próxima e tchau! O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade.